Bom dia a todos aí. Hoje, dia 27 de abril de 2022, a nossa pauta está como a sua empresa pode inovar em parceria com o NIT da Unoeste. Nosso convidado de hoje é o Selmo José Bonato. Ele que é formado em administração, mestre em engenharia de produção, tem 40 anos de experiência em analista de sistema. Na Unoeste foi chefe da seção de informática, diretor de informática, professor de graduação na Unoeste e na Univel, e é professor em especializações em MBA. Também diretor do NIT e assessor técnico do NIT. Selmo, seja bem-vindo aí assim. Eu não sei se está me ouvindo aí, tranquilo? Beleza? Você não está me ouvindo aí. Beleza, então. Selmo, está com você a palavra aí, se quiser. Pode iniciar aí. Bom dia, pessoal. Agradeço muito aí o pessoal da Iguaçu Vale Rondon, principalmente o Nilmar, e falo aqui do NIT, Núcleo de Inovações Tecnológicas da Unoeste, e nós vamos abordar um pouco a questão de como fazer parceria, de como o NIT, como a Unoeste pode ajudar as empresas que têm demandas no setor de inovação. Então, a gente vai fazer uma apresentação voltada para esse tipo de situação, e normalmente aqui o pessoal vem conversar com a gente sobre inovação, vem com demandas, e essas demandas, a maior parte delas a gente consegue atender, e outras a gente, de alguma forma, sempre orientar, mentorar, para que as pessoas consigam, de alguma forma, atender essas demandas. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, vou falar um pouquinho sobre o NIT, qual que é o papel do NIT dentro da universidade, vou falar sobre os programas de mestrado e doutorado em acadêmica e inovação, uma novidade, tem pouco tempo dentro dessa questão dessa política governamental, né, política de governo, e bastante interessante se nós analisarmos as universidades aí fora do Brasil, em que elas trabalham muito essa questão de uma maior participação da iniciativa privada, até mesmo de uma, digamos assim, de uma presença da iniciativa privada dentro da universidade. Então, isso é uma novidade, nem sempre foi assim. Sempre existia uma resistência, ainda existe, né, em alguns setores, mas bastante importante se você for analisar as universidades de sucesso pelo mundo afora. Então, vamos iniciar a apresentação. A gente tem aí 40 minutos para apresentação, mais 20 minutos aí para discussão. Ok? Vamos lá, Nilmar. Tá ok, Edmar? Tá me vendo aí? Tá vendo a apresentação? Ainda não estou vendo a apresentação, não. Opa, desculpa, que eu acho que falta a questão aqui do compartilhamento. Ok? Ok, agora pode fazer a apresentação. Então, gente, então nós somos o NIT, Núcleo de Inovações Tecnológicas. O NIT foi fundado em 92, ou seja, ele é mais velho até que a Unoeste. A Unoeste foi fundada em 94, e o NIT foi fundado em 3 de março de 92, ou seja, em março agora completou 30 anos. Ele é oriundo da FECIVEL, nossa antiga FECIVEL, que foi uma das faculdades que deram origem à Unoeste em 94. Então, aqui a gente tem aqui um desafio, né, os caminhos, né? Nós temos o apoio hoje da parte de governo, né? A parte da academia. Então, como que a empresa pode inovar com a parceria com a universidade? E quem cuida dessas parcerias, quem cuida dessa parte de inovação dentro da universidade, é o Núcleo de Inovações Tecnológicas, que daqui até a metade do ano, do segundo semestre, a gente vai se transformar em agência de inovação. Também eu vou falar um pouquinho do qual que é a diferença de NIT para agência de inovação, né? Um novo conceito. Novo não, né? Mas assim, a universidade está mudando para isso. Bom, em 2020, o governo federal ele abriu os mestrados e doutorados acadêmicos em inovação. O que significa isso?
significa uma maior participação das empresas com a universidade. Então, para que isso acontecesse, para que esses mestrados e doutorados acontecessem nessa modalidade, ela precisava ter uma empresa de parceiro, tá? Então, o que significa isso? Antigamente, era muito difícil você ver uma empresa vindo procurar a universidade para uma demanda mais pontual, uma demanda em que necessitaria de um docente orientando e de um orientado, né? Ou seja, um mestrando ou um doutorando, para que realmente trabalhasse uma demanda de mercado, uma demanda inovadora. Eu quero produzir biogás de uma forma diferente. Como que eu faço isso? Então, o pessoal vinha buscar a universidade para que a gente pudesse realmente participar desse desenvolvimento. Vocês vão entender mais para frente aí que o quanto que é importante a empresa UniOeste, tá? Porque até um tempo atrás a valoração da universidade passava muito só pelo que a gente produzia em termos de academia, tá? Os artigos que nós publicávamos. E hoje mudou um pouco essa situação, então o mestrado e doutorado acadêmico de inovação veio para mudar isso. E a universidade passa a ser avaliada de outra forma, não só pelos artigos publicados. Vocês imaginam, a gente tem cerca de 500 defesas entre mestrado e doutorado por ano. Imagina que isso iria tudo para, digamos, a prateleira da biblioteca. E a partir desse momento, nós temos que apresentar alguma coisa palpável para resultado de uma parceria entre universidades. Então, isso envolve, inclusive, a gente está falando de mestrado e doutorado, mas se eu precisar envolver um aluno de graduação também, porque na graduação também existe a possibilidade de você estar ajudando num processo de mestrado ou de doutorado, então existem bolsas para mestrando, doutorando e inclusive para quem está na graduação. Muitas vezes você está fazendo graduação em engenharia agrícola, por exemplo, já trabalha na área e quer ter um pouco mais de conhecimento, então você pode se candidatar a uma dessas bolsas de graduação. Então, nós temos 3 tipos de bolsa: graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, para que a gente possa aprovar ou ter direito às bolsas, nós temos que enviar projetos para o governo do governo federal. Então, em 2020, nós aprovamos 7 projetos de mestrado e outros 7 projetos de doutorado, em que nesses 14 projetos, envolvem 106 professores, normalmente a grande maioria deles doutores, 39 grupos de pesquisa, que são cadastrados junto ao CNPq, ou seja, não é um grupo de pesquisa que foi juntado aleatoriamente e o pessoal realiza pesquisa. Não, são grupos que têm que apresentar resultado dentro do CNPq para que possam se manter como grupos de pesquisa e pontuar junto digamos assim, a classificação das universidades. 83 linhas de pesquisa, ou seja, esses grupos de pesquisa, eles podem trabalhar na área de biogás, podem trabalhar na área de energias renováveis e assim por diante. E envolveram também 7 programas de pós-graduação. Tá? Então, são 7 cursos na área de pós-graduação que estão envolvidos nesses 14 projetos. Como é que isso funciona? Bom, uma vez que os projetos foram aprovados junto ao CNPq, a empresa, por meio de uma carta de concordância das empresas, e isso é uma outra situação que a gente tem muita dificuldade de achar empresas dispostas a fazer essa parceria. Então, são 14, mas poderiam ter sido muito mais. Então, existe sempre um processo, e agora a pandemia deu uma esfriada também nisso, né? Então a gente tem dificuldade de fazer essas parcerias, porque as empresas, até pelo histórico da universidade, elas não se sentiam seguras, de repente, de fazer essa parceria. Então, nós tivemos só 14 projetos, porque são demandas que realmente são problemas do teu dia a dia ou uma visão de futuro em que você vai contar com a parceria da universidade através dos professores e alunos para que isso aconteça. O que a empresa tem que fazer? Qual que é a contrapartida? No caso do doutorado, do mestrado, são 2 anos em que o mestrando tem para trabalhar a demanda da empresa. Como contrapartida, o que a empresa tem que fazer? Ela tem que fornecer
durante esses 2 anos, um valor mínimo de R$10.000, que é uma contrapartida, ou seja, nessa parceria, ela vai entrar com R$10.000 no caso do mestrado, e no caso do doutorado, são 4 anos que o aluno vai poder estar trabalhando para atingir essa demanda, né, para atender. E no caso de você ter algum candidato interessado na graduação, um exemplo, às vezes você tem um funcionário da tua empresa que ele está fazendo uma graduação em engenharia agrícola, vamos citar como exemplo. Então, ele pode ganhar uma bolsa para ter um pouco mais de motivação para que ela consiga trabalhar nessa demanda. Então, não são raros os casos em que o próprio funcionário acaba auxiliando, ganhando um pouco, uma bolsa de R$4.800 durante um ano, para que ele possa estar ajudando a atender essa demanda da empresa. Então, esse mestrado e esse doutorado, eles vieram para atender uma demanda principalmente das empresas. Normalmente, quando a gente inicia um processo de pós-graduação, o aluno normalmente não sabe o que fazer. Então, se você tem essa demanda das empresas, que eu acho isso sempre foi uma questão que eu sempre combati dentro da universidade, porque eu fiz uma palestra, até mesmo foi em Rondon, em que eu entrevistei, durante a palestra, perguntei para os alunos do começo do curso, quantos já tinham a temática que eles iriam trabalhar. Dos 33, somente 3 deles sabiam o que fazer. Os outros 30, durante o curso, é que eles iriam amadurecer uma ideia e, de repente, buscar aí, trabalhar esse mestrado, esse doutorado, no atendimento dessa temática. Então, quando você tem a participação das empresas, em que elas têm interesse, esse interesse ele é, digamos, compartilhado com o mestrando e o doutorando, e você, através da mentoria dos professores, acaba facilitando para ele, porque ele já tem uma temática para trabalhar. Então, ou seja, desses 33, somente 3 eles tinham ideia do que eles iam fazer, né? Então, com esse mestrado e doutorado acadêmico, é obrigatório você ter uma empresa e é obrigatório você ter uma demanda. Tá? Então, facilita muito essa questão temática durante o processo de fazer o doutorado ou o mestrado, ou a própria graduação, como é o caso aqui. Então, durante o mestrado, durante 2 anos, a empresa teria que dar uma contrapartida, no mínimo, de R$10.000. Essa contrapartida pode ser em equipamento, pode ser um notebook, pode ser um computador, pode ser um aparelho de laboratório, para o aluno, entendeu? Não é nada para a universidade. Então, assim, você diluiria essa tua necessidade num investimento de R$10.000 por parte da empresa. E no caso do doutorado, durante 48 meses, durante 4 anos, você teria que dar uma contrapartida de R$20.000, isso durante todo o mestrado, durante todo o doutorado, tá? Então, não é uma coisa que é por mês, tá? É uma coisa durante o curso inteiro. Então, qualquer um desses valores aqui que a gente colocou, de contrapartida da empresa, é uma contrapartida que, durante o desenrolar do mestrado, do doutorado, é que haverá esse desembolso. Então, ele pode ser em valor econômico ou mesmo em valor de como se for uma bolsa de R$20.000 ou de R$10.000 no caso do mestrado. Então, esses 14 projetos que foram aprovados em 2020, que estão em andamento, eles trouxeram para a universidade como um todo cerca de 1.571.000. Então, ou seja, esses 14, imagina se você tivesse 28 projetos, você estaria trabalhando com mais de 3 milhões. Esse valor é muito importante para se aplicar na universidade, porque a universidade é pública, ela não cobra mensalidade, então nós temos que, de alguma forma, gerar recursos próprios, e uma das fontes de recursos que a gente busca é a aprovação de projetos. Então, a universidade, nesses 24 meses do mestrado e 48 meses do doutorado, ela estaria trabalhando com um valor com mais de 1,5 milhão. É um valor extremamente interessante, vocês vão ver lá na frente como é que funciona. E esses recursos, né, vindo para a universidade, automaticamente são injetados na economia da região. Tá? Então, eu recebo o meu salário, o bolsista recebe a bolsa dele e ele acaba aplicando dentro do mercado aqui da nossa região. Além das bolsas e dos recursos financeiros e econômicos,
sempre esses projetos, como é em parceria com a empresa, ele vai impactar com certeza dentro de 24 meses, dentro de 48 meses no caso do doutorado, vai impactar na região. Por quê? Nós carecemos, a gente viu isso durante a pandemia, nós carecemos muito de investimento, de dinheiro e de tecnologia. Então, nossa região, por exemplo, quando a gente vai lá no show rural, que acontece aí todo ano, a gente vê a quantia de tecnologia e muitas vezes impacta bastante, porque a nossa região, a parte de agroindústria, agropecuária, a gente sempre tem, digamos, a gente vê aquelas novidades que alguém está trazendo para a gente, mas também é um desafio para a nossa região, e a pandemia mostrou isso, a dependência de terceiros, tá? A dependência de outros estados, a dependência extrema da China, que eu acho que impacta muito a nossa região, porque nós estamos com falta até de medicamentos hoje nas farmácias, porque a parte do sal, né, o material para você fazer um remédio, não está vindo da China. Então, ou seja, essa extrema dependência se mostrou muito maléfica para a nossa região, para o Brasil. Então, nós temos que trabalhar isso e através da universidade, através das parcerias. Então, em vez de você ficar comprando, às vezes, um material, um insumo da China, avaliar nesse processo todo aqui que a gente faz com as empresas, com a universidade, a gente tem uma possibilidade muito grande de realmente estar mudando esse cenário, buscando o desenvolvimento da nossa região. Aqui eu vou falar de alguns projetos que foram aprovados por empresas de Toledo, Cascavel e Rondon. Tá? Então, nós temos uma parceria, você vê como é importante aqui, parceria com a BRF, aí de Toledo, né? Com o Programa de Engenharia de Pesca e Recursos Pesqueiros, em que está se testando, né? Está se trabalhando, deixa eu tirar aqui, está se trabalhando a proteína hidrolisada de sangue suíno para aplicar em dietas para alimentar a tilápia do Nilo, né? Bastante disseminada aqui na nossa região. Ou seja, a universidade, junto com a BRF, realizando um projeto de doutorado em que se trabalha essa questão, por exemplo, os dejetos ou o que sobra lá do processo de abate do suíno, transformando isso em um valor agregado, que é o sangue do suíno. Nós temos também em Toledo uma parceria com a Soro, tá? Que é desenvolvimento de produtos funcionais de ultracêutico para públicos diferenciados de idosos, recém-nascidos e tal. Então, assim, a Soro, a BRF, parceiras desse programa de doutorado. Lembrando que isso está aberto a diversas empresas, é só você trazer a demanda e a gente poder encaixar isso num projeto de mestrado e doutorado. Tá? Então, junto com a empresa Kemi aqui de Cascavel, fazendo o programa de engenharia agrícola de Cascavel, fazendo uma parceria para tratar o efluente que sai de algum tipo de indústria, né? Geralmente, né, na nossa região, agropecuária e agroindustrial. Tá? Então, assim, aumento de escala envolvendo processo avançado para remoção de nitrogênio. Então, ou seja, isso é feito o quê? A empresa tem a demanda e nós temos o conhecimento científico para aplicar nisso. Vai virar tudo isso uma novidade? Vai virar uma invenção? Nem sempre, mas assim, a grande possibilidade de você mudar um processo, de você mudar um produto, se dá em função dessa parceria universidade-empresa. Em Cascavel também nós temos a empresa BeSafe, né? Que ela trabalha a questão do drone, né? Cada vez mais, né? Antigamente você colocava um trator para passar veneno e ele acabava danificando algumas plantas. Então, hoje está se investindo muito nessa questão do drone para que o drone passe a trabalhar, fazer esse serviço sem prejudicar nem um pouco a planta. Outro detalhe também que está avançando muito, antigamente você ia passar veneno para uma determinada praga, você passava ou um determinado problema na lavoura, você passava o veneno, o inseticida, alguma coisa assim, defensivo, em toda a lavoura. E hoje, com o avanço da tecnologia, das imagens por satélite e programas de inteligência artificial que definem qual a parte da sua lavoura está infectada. E aí o drone vai atuar só nessa parte. Então, é um avanço muito grande, ainda tem muito a ser desenvolvido, tá?
Então, ontem nós estávamos conversando com o Felipe, da Avante, que também é uma empresa que também está investindo nisso, ele está com um programa de doutorado também. Aqui eu peguei só alguns, tá? Dos 14 aprovados, tá? Então, nós temos com a Cargill, aí de Rondon, então, uma otimização da função ruminal e sustentação do sistema imune das vacas de lactação, com inclusão de aditivos naturais na dieta das vacas, né? Que produzem o leite lá. Então tem essa parceria. Pode ser, a maior parte das vezes existe uma grande possibilidade de você inovar. E quando você pesquisa, vai visitar, por exemplo, lá o pessoal lá de Santa Catarina, da região de Florianópolis, que tem um dos ecossistemas de inovação bastante atuantes, né? Nós aqui também da região fomos eleitos aí dos ecossistemas de inovação o mais, digamos assim, inovador do Brasil, né? O prêmio lá da CNI. Então, isso nos enche de orgulho, porque a gente está realmente fazendo um trabalho diferenciado. Nós temos a parte lá de Rondon também, a empresa Tectron, também tem uma participação aí, a validação de um aditivo alimentar à base de emulsificante para aves, né? Então, ou seja, são empresas com demandas atendidas ou, de alguma forma, trabalhadas para que isso se torne talvez um produto, talvez um processo, e que a gente possa estar inovando e que a gente possa estar registrando essa patente e ganhando royalties para isso. Na parte de mestrados, então, a gente tem também a empresa Soft Focus, de Cascavel, também é o pessoal aqui do curso de Ciência da Computação, trabalhando na análise e julgamento de perdas agrícolas, utilizando o processo aí de imagens por satélite. Então, aqui são algumas opções, tá? E o que a gente pode visualizar em termos de futuro? No início, a universidade pública ela foi idealizada para desenvolver para promover o desenvolvimento regional. Então, mas por muito tempo, a avaliação que se fazia da universidade era em cima de publicações, como eu já falei no início. Então, essas publicações realmente ganhavam, era pontuada, digamos assim, na classificação das universidades, quem é melhor, quem é pior, é quem mais publicava. E agora isso está mudando. Então, o governo enxergou que a pontuação se deve também aos resultados palpáveis que a universidade deixa para a comunidade. Então, nesse processo, a questão do mestrado e do doutorado são extremamente importantes. Hoje a gente avalia bastante também a questão, não vou dizer concorrência, mas nas universidades que nós temos na região, principalmente as privadas, ainda não se tem esse conceito de você levar algumas coisas para o mercado, pensando também em mercado. Então, a universidade e outra, a maioria dos mestrados e doutorados são nas universidades públicas. Então, muito da parceria para o desenvolvimento você vai achar realmente na universidade pública. Em termos de você fazer um investimento, você imagina uma empresa que tivesse 843 doutores, 68 pós-doutores, 302 mestres, numa empresa só. Com certeza seria quase que inviável, mas a universidade, a Unioeste, tem isso nas suas 5 cidades, tá? Então, nós temos mais de 800 doutores, mais de 60 pós-doutores. O que significa isso? Mão de obra extremamente qualificada para atender demandas. E isso não era utilizado de uma forma, vamos dizer assim, protocolar, né? Então, hoje, com o mestrado e doutorado acadêmicos em inovação, você tem obrigação de fazer essas parcerias. Então, e ainda eu acho que 14 parcerias são poucas, apesar de, fora o mestrado e doutorado, o NIT é responsável por 22 parcerias, que envolvem algum tipo de demanda das empresas, né? Há o interesse, por exemplo, tem uma empresa que nós estamos pesquisando com o proprietário da empresa, mais professores nossos e mais alunos de graduação, nós estamos estudando as propriedades do veneno da abelha. Tá? Então, isso é uma coisa de futuro. Quais as propriedades? Quem que pode, na região aqui, realmente ter um laboratório, ter à disposição mais de 800 professores doutores, vamos dizer assim que juntando os pós-doutores é uma mão de obra extremamente qualificada, e eu acho que a empresa tem realmente que procurar a universidade
através do NIT, pode ser através do NIT ou dos nossos programas de pós-graduação, nas nossas 5 cidades aí que nós temos. Na área de saúde, temos o Hospital Universitário, que é referência também. Então, ou seja, e você não vai encontrar na nossa região, e até mesmo no Paraná, muitas empresas que têm esse tipo de qualificação. Então, qual que é o melhor parceiro para você inovar? A universidade. Então, qual o custo para a empresa? No caso de pegar um aluno de mestrado, R$10.000. No caso do aluno de doutorado, R$20.000, isso diluído em 24 e 48 meses. Então, seja uma excelente opção para você estar demandando. Como núcleo de inovações tecnológicas, a gente cuida das patentes que são depositadas. O que são essas patentes? Essas patentes são resultados de trabalho que foram inovadores e que nós registramos junto ao INPI. Tá? Então, essas 95 patentes, qual que é o desafio nosso? É levar essas patentes para o mercado. Então, nós ainda temos uma certa dificuldade. Nós registramos, desde 2004, que a gente registrou a primeira patente, até o momento foram 95 patentes depositadas, 31 programas de computador e 13 marcas. O NIT, ele trouxe, se você for fazer uma pesquisa nas universidades, os núcleos de inovações tecnológicas, metade deles na pesquisa são vistos como só geradores de despesa. E nós trouxemos, no ano passado, 469 mil em recursos. Vocês vão ver na planilha rapidinho, depois que eu vou passar, e que nós atingimos, de 2015 para cá, mais de 2 milhões de recursos que nós trouxemos para a universidade. De que forma? São recursos que vieram através de projetos que nós aprovamos, doações da Receita Federal e recursos próprios que o NIT, nesse período aí, arrecadou. Então, assim, metade da população acha, dentro da universidade, acha que o NIT é só despesa. E nós mostramos aqui que realmente a gente tem condições você imagina, dos diversos setores que nós temos dentro da universidade, se cada um gerasse ali 100, 200 mil reais de recursos por ano. Então, seria uma visão totalmente diferente e uma dependência menor de recursos públicos. Desafios que o NIT enfrenta. Fazer a valoração das propriedades intelectuais da universidade, tá? Ou seja, saber quanto que cada uma daquelas 95 patentes elas significam o vale para o mercado. De nada adianta nós termos 95 patentes registradas se nós não aumentarmos essa transferência dessas 95, cerca de 25 nós conseguimos transferir. Não conseguimos valores significativos ainda, mas somos das poucas universidades que faz essa transferência de tecnologia. Pegar uma daquelas patentes e levar para o mercado. Outro desafio que nós temos é aumentar o número de parcerias. Nós fizemos 22 em 2021, 2021, e nós precisamos, quanto mais parceria, mais resultados, com certeza. Nós estamos trabalhando também fortemente na elaboração, na criação de um projeto de criar um espaço maker 3D, né? Ou seja, a tecnologia 3D ela está presente em todas as áreas, saúde, educação, prototipar, tem uma peça, ou fazer uma peça única. Alguém tem um carro antigo e precisa de uma maçaneta que não fabrica mais, então a gente tem condições de fazer isso. A prestação de serviço é muito importante, então, para a universidade. Nós vamos transformar o NIT em agência de inovação. O que muda? Como o NIT, a gente está sobre, digamos assim, tem uma pró-reitoria de extensão acima da nossa, digamos, a nossa hierarquia. E com a agência de inovação, a gente passa a depender das próprias pernas, geração de recurso próprio e assim por diante. Outra dificuldade, desafio que nós temos é recursos humanos permanentes. Nós temos como a gente trabalha muito com bolsista e estagiário, a gente tem uma certa dificuldade para manter esse pessoal, porque bolsistas é 1 ano, 2 anos, estagiário também, e quando eles saem, eles já estão, vamos dizer assim, estariam num processo de aprendizagem já completo e poderiam estar produzindo muito mais, e nessa hora eles acabam saindo. Então, isso é um desafio do NIT. Aqui, só para exemplificar, em 2020, nós trouxemos 650 mil de receitas. O NIT trouxe isso através de projetos aprovados, 344 mil. Recebemos de doação da Receita 77 mil e recebemos uma máquina que a gente desenvolveu a tecnologia para ela, né? Ou seja, automatizamos a máquina, mais 100 mil reais. Então, assim, o NIT sempre produzindo algum tipo de recurso para a universidade.
2021, 2021, 469 mil, ou seja, só pegando 2020 e 2021, é mais de R$1 milhão gerados pelo NIT. No total, a gente tinha até 2020, agora estamos com 95 depósitos de patente, 176 produtos na área de inovação. O que é isso? 89 patentes, 2 depósitos de patente internacional. Estamos encaminhando agora uma transferência de tecnologia para a China, ou seja, vai ser a primeira transferência de tecnologia internacional para nós, na área de lítio, né, de processamento do lítio lá da Bolívia. Então, nós temos essa parceria com a Bolívia e estamos encaminhando aí, fizemos a primeira transferência, agora a empresa da China vai fazer o teste de conceitos. Se funcionar, nós vamos fazer, com certeza, vamos ganhar royalties para caramba aí nessa parte de produção de lítio. A separação, a transformação separar o sal, né, separar o lítio do sal, que é uma matéria muito importante para as baterias. Nós vamos ter agora, dia 3 de maio, às 19 horas, nós vamos ter aí vamos executar um evento em que vai ter a parceria de diversas, do PTI, né, do SEBRAE, da UNILA. Então, nós vamos ter aí um evento em que vai falar um pouco sobre transformar a sua ideia num negócio de sucesso. Então, por exemplo, se você, empresário, tem alguma ideia e pode criar essa demanda para a gente, e a gente vê como que pode encaixar, se num programa de mestrado, doutorado, ou mesmo de orientações para que a gente possa estar ajudando você a transformar essa sua ideia em um negócio de sucesso. Bom, então o NIT ele é coordenado pelo professor Reginaldo Ferreira Santos, coordenador de área o Alexandre Mendes dos Reis, e na organização, nessa parte de apresentações, de cadernos de indicadores, eu, Selmo José Bonato, o Jonathan Golub, que é bolsista, a Beatriz Lopes, também bolsista, e o Andrews Ross, que é nosso estagiário na área de Direito. Então, estou aberto aqui a perguntas, né, de que forma que a gente pode estar realmente transformando a sua ideia ou a sua demanda em realmente num trabalho de parceria. Importante para nós, parcerias. Importante para o empresário. O auxílio, através da parceria, muito bem, digamos, é um processo bastante consolidado e que eu vejo muita vantagem na organização em investir 10 no caso do doutorado, 20 do mestrado, 20 no caso do doutorado, mas você vai ter além do mestrando ou do doutorando, vai ter toda uma equipe de mais de 800 professores doutores e mestres para te auxiliar a realmente atender a sua demanda. Muito obrigado, estou aberto aí a perguntas. Bom, estamos bem, parabéns pela apresentação. Muito interessante, tem um monte de coisa que a gente não desconhece, né? E sim, percebe, nem tem assim, tem bastante ações, projetos, assim, que são desenvolvidos e a gente nem sabe que estão sendo desenvolvidos. Mas, assim, eu pergunto, no caso ao invés, talvez, de surgir todas essas patentes, ao invés, talvez, além do esforço de formar parceria com a empresa, a Unesp tem um trabalho, às vezes, o próprio mestrando, doutorando, se tornar um empreendedor, está fazendo alguma ação nesse sentido, para poder atender, que hoje muitas empresas, elas grandes empresas, por exemplo, elas querem um fornecedor de uma solução. Você acha que já tem alguma ação, iniciativa, pegando esse pessoal aí para fazer isso? Existe uma resistência, até mesmo eu era de um grupo aqui do SEBRAE, em que empreendedorismo nas escolas, né? Então, existe uma certa resistência por causa de ideológicas, né? Em que você tem dificuldade de implantar as universidades que realmente se engajam nessa parte, que eu digo assim, todos os cursos deveriam ter uma disciplina, uma extracurricular, que é empreendedorismo e inovação. Por quê? Tanto na saúde, quanto na educação, quanto na engenharia, quanto na administração, empreender não é criar empresa, não é você olhar o mundo de forma diferente. Então, nós tivemos uma certa resistência, lá, através do SEBRAE, para as prefeituras, que algumas secretarias de educação, elas não aceitavam que o SEBRAE pudesse estar dando uma disciplina para os alunos do ensino fundamental,
Porque começa de pequeno. Por quê? Não é você trazer o capitalismo para dentro da sala de aula, como algumas pessoas acham. É você realmente entender a vida de forma diferente. Um exemplo, o que o Sebrae ensinava para as crianças? Vamos fazer um bolo? Vamos. Vai no mercado, compra os ingredientes e mostra quanto que custa fazer aquele bolo. Vamos vender esse bolo. Tá? Então, para vender esse bolo, nós temos um custo. Então, ensinar a criança a saber que aquele bolo teve um custo. E se nós vendermos esse bolo, por quanto que a gente vai vender ele? Nós vamos vender por R$5. Por quê? O custo é 1. Podemos vender por 2. Mas ensina a criança, desde de pequena, ela aprender que, quando a mãe faz um bolo, aquilo tem um custo. E se está precisando de dinheiro, ele poderia fazer um bolo e vender, porque eles ensinam desde comprar o ingrediente, fazer o bolo, saber quanto custa e como vender. Então, é uma cadeia que não é que o cara vai empreender, que vai abrir uma empresa. Então, a disciplina também nessa questão da graduação, ou até mesmo da pós-graduação, realmente, logicamente, tratando de forma diferente a criança do adulto, mas você colocar que eu mesmo fazendo pedagogia, eu posso empreender, eu posso, de alguma forma, mudar um processo de aprendizado, né? Isso é uma inovação, isso pode ser patenteado, isso pode gerar recursos. Isso é empreender. Eu lá na enfermagem, eu descobri uma forma diferente de fazer curativo. Tá? Eu descobri que, em vez de papel, daquela toalhinha, eu posso fazer isso através de digamos, de um papel toalha, alguma coisa assim. Então, em todas as áreas a gente pode inovar, em todas as áreas a gente pode empreender. O que existe realmente é uma dificuldade, às vezes, das pessoas confundirem a essência da universidade que você estaria mudando, de ensinar uma pessoa a que ele tem uma visão diferente de mundo. Porque quantos de nós, se você perguntar aqui dentro, de todos os formados em administração, quantos têm condições de assumir uma empresa e administrar? Quantos de nós podemos dizer que eu me formei em pedagogia, eu posso dar aula? Você entendeu? Então, essa colocação. Eu uso sempre o exemplo da Uniamérica, porque o Rion Braga ele teve a ousadia de empreender, ou seja, de mudar a forma que é ensinado hoje uma profissão. Vamos pegar o exemplo de uma graduação em Direito. A primeira matéria, que eles não chamam de matéria, chamam de desafios, a primeira matéria do curso de graduação em Direito é recorrer de uma multa. Ou seja, no final dos 4 anos de curso, o advogado sai sabendo atuar. Por quê? A terceira desafio dele é elaborar um habeas corpus. Aí, quantas universidades ensinam teoria do começo ao fim, praticamente, do curso de Direito? Aí você chega lá, o advogado não sabe recorrer a uma multa. O advogado não sabe elaborar um habeas corpus. Você entendeu? Então, assim, é esse conceito que a gente deveria mudar. Isso foi um projeto meu que eu elaborei em 2014, 2013, em que, desculpa, 2014, em que eu, digamos, visualizei a Universidade 4.0. Por quê? Você ensina administração do mesmo jeito há 30 anos. Você ensina direito há 30 anos, ou seja, a grade curricular ela está em desacordo com o mundo de hoje. Então, e também, aquela história que eu falei para vocês agora. Eu estou fazendo direito, mas eu saio de lá não sei advogar. Eu estou fazendo administração, mas se você me colocar na sala de um administrador da empresa, eu não sei o que fazer. Então, assim, precisamos mais de prática. Muitos falam que na teoria que a gente deveria ser quase um curso técnico, né? Porque no técnico realmente você coloca a mão na massa. Tá? A gente ouve muito nessa educação 4.0 que você tem que colocar a mão na massa para você aprender. Então, são 4 anos, muitas vezes, que você sai, eu vou dizer, não formado, deformado, ou não preparado para enfrentar os desafios do mundo atual. Tá? Isso já há muito tempo. Tá? E as parcerias com as empresas, muitos veem o seguinte, que nós estaríamos, de alguma forma, vendendo o conhecimento entregando o conhecimento de graça para o capital. E, ao mesmo tempo, se você vê as grandes universidades pelo mundo afora,
elas fazem questão da empresa estar dentro da universidade. Aqui é como se fosse uma heresia, né? Ou seja, está vendendo algo para o diabo, né? É um crime. É um crime. Então, assim, eu fico pensando assim, a Cargill, nós poderíamos ter um laboratório da Cargill no curso de Engenharia Agrícola. Nós poderíamos ter um laboratório da BRF no nosso curso de nutrição lá em Beltrão. Então, assim, olha só o quanto que você ganharia com isso. O laboratório da Copacil. Oi? Também. Ou seja, você, por exemplo, as empresas de software da região. Quantos que não gostariam de ter um laboratório dentro do curso de ciência e computação nosso, tanto aqui quanto o FOS, tem um curso para, principalmente, que eles chamam o seguinte, daí a empresa vai estar puxando a farinha para o saco dela. Tá? Então, o que acontece? Realmente, mas a empresa está investindo também. Quantas empresas da área de TI que me ligam durante o ano, pedindo assim, Selmo, tem 10, 15, 20 pessoas na área de TI para me indicar? Não tem. Por quê? Outra deficiência das universidades, forma muito pouca gente. Então, você vê um curso de engenharia, às vezes, formando 8, 9, de 40. Então, isso é uma outra coisa que tinha que se corrigir. Eu acho que Porque o que acontece? Você vê muita teoria, e esses cursos mais da áreas exatas, você vê muita teoria pesada no início, tá? E muitos acabam desistindo. E hoje tem software para tocar tudo isso. Então, muitas vezes a gente tem curso de engenharia civil, por exemplo. Chegou a época de ter 89 alunos represados na disciplina de cálculo. Ou seja, você tinha que pegar uma sala de 80, 90 alunos para poder dar cálculo, porque o aluno não conseguia passar em cálculo. E isso acaba desestimulando. Com certeza, mais da metade dessas pessoas, elas desistem do curso. Por quê? E desistem da parte teórica. Então, se você já coloca na prática, se você já coloca, por exemplo, imagina o cara de direito chegar lá e a primeira coisa que ele tem que fazer é vamos aprender a recorrer de uma multa. O cara já fica faceiro, né? O curso de administração ou de economia, por exemplo, eles fazem a valoração de uma, que é um exemplo que o Rion usa, eles fazem a valoração, quanto custa a panificadora do Zé? Você entendeu? Então, assim, as pessoas desde o início já botam a mão na massa. Isso eu acho que acaba favorecendo a manutenção do aluno até o final do curso, né? Ou seja, a evasão vai ser menor. Isso está colocado sempre que onde você tem mais a parte prática. Porque a teoria em si, hoje, a gente aprendeu um pouco com a pandemia, que, por exemplo, tem muito curso que o fato de você estar em sala de aula não vai dizer que vai garantir que você aprenda. Agora, você ter um desafio a ser vencido, isso vai fazer com que você aprenda. Maravilha. Alguém tem mais uma pergunta, algum questionamento aí? Só levantar a mão aí, a gente faz. Mas, assim, eu fico feliz, assim, porque a gente pode ver, assim, pessoas que estão inconformadas com a situação e agindo, né? Certo? Hoje, assim, se o Nilmar quiser fazer um projeto, assim, conversar com um professor aí, alguém, digamos que vai fazer mestrado, doutorado, tentar conseguir um aluno que vai fazer, olha assim, desenvolver um tema que eu quero que ele pesquise, né? Uhum. Não quero necessariamente fazer um projeto, né? Mas eu quero que ele pesquise sobre aquele assunto. Isso é possível? Claro. Qual que é o desafio aqui dentro da universidade, do NIT ou de quem está coordenando o mestrado e o doutorado, o programa de pós-graduação? É achar o aluno lá, José da Silva, que não tem, digamos... Porque quando você entra no mestrado, o desafio é muito maior do que a graduação, né? Porque você tem que criar alguma coisa, digamos... Se eu não tenho... O que os alunos normalmente fazem durante o mestrado? Você faz os créditos primeiro, e durante a realização dos créditos, você vai tentar encaixar algum tema que como eu falei dos alunos de Rondon, de 33, somente 3 sabiam o que eles queriam fazer, do que você tem um banco, vamos dizer assim, que tem um banco de demandas. E você lá, por exemplo, opa, eu tenho os grupos de trabalho, o grupo de pesquisa, você pega, por exemplo, a energia solar. Você vai primeiro dar uma olhada dentro da universidade, quem que trabalha com energia solar, para achar um mestrando ou um doutorando que
compre a sua ideia, entendeu? E tope fazer, você vai investir, no caso do mestrado, R$10.000, se for no mestrado acadêmico em inovação. Pode ser que não dê resultado nenhum lá na frente, porque a pesquisa científica, a universidade também não garante que você vai conseguir uma coisa inovadora, que vai resolver realmente o teu problema. Mas você tem que pensar assim, o empresário, que eu vou estar, digamos assim, contratando um aluno para atender uma demanda minha, no caso do coisa, como é que é, no caso do mestrado, por R$10.000 para ele ajudar a resolver o problema. Às vezes você vai pegar uma consultoria, você vai gastar 50, 100 mil reais e às vezes não vai resolver o teu problema. Então, ou seja, não é mão de obra barata, mas é uma oportunidade que você tem de ter um aluno com o suporte de uma universidade, tá, de um programa de pós-graduação, que não é só, por exemplo, o professor, às vezes, o mentor o professor que orienta, né, o mestrado, muitas vezes ele não tem o conhecimento, mas ele vai ter mais 800 e poucos professores doutores, muitas vezes com capacidade de orientar, de dar um norte para a pesquisa, tá? E no caso do doutorado, você vai ter um cara 44 anos, de alguma forma, te atendendo, por R$20.000. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade para a empresa, para o empresário, no investimento, porque você vai diluir isso em 2 anos, no caso do mestrado, e 4 anos no caso do doutorado. Então, é um investimento baixo por um trabalho extremamente qualificado, tá? Deixa eu ver uma pergunta aqui, Edmar. A parte teórica para a solução do desafio também é ministrado ou cada acadêmico curso de forma... Não. Todo o trabalho aqui, Edmar, todo o trabalho de mestrado ou de doutorado, eu estava falando agora mesmo, né? Ele tem a orientação do professor, mas tem todo um programa de pós-graduação que está antenado, que está, de alguma forma, se o orientador não tiver essa informação, ele vai buscar entre os pares, né? Porque, assim, eu acho muito difícil hoje você entrar com uma demanda na área de engenharia agrícola, por exemplo, estou falando de engenharia agrícola, mas poderia ser qualquer outra, que não tenha conhecimento ou que não busque esse conhecimento para orientar o aluno, tá? Então, essa parte teórica de solução do desafio, né? Como eu falei, tem a parte, digamos, como a Uniamérica faz, tem a parte teórica, né? Que normalmente livro, um e-book ou uma aula online. Muitas vezes, muitas soluções, às vezes tem uma dúvida tremenda, cara. Você vai no YouTube, tem 500 filmes falando como resolver. Então, assim, mas assim, da parte do programa de pós-graduação, dificilmente um professor vai acertar um desafio que ele não tenha conhecimento. Então, eu acho assim eu desconheço aqui casos que a gente tenha, que o professor não conseguiu orientar, né? Então, eu acho que o acadêmico, uma coisa que o Edmar está colocando, né? O acadêmico procura essas informações por conta dele. No Brasil, a gente, infelizmente, não está... É mais fácil você perguntar do que você pesquisar. Quando eu comecei, Bamirindos, né? Quando eu falo ali que eu tenho 40 anos de análise de sistemas, é porque eu comecei no Banco Bamirindos, antigo. E eu nunca esqueço uma situação que eu estava fazendo estágio no banco, em que eu perguntei numa pergunta fiz uma pergunta básica sobre DOS, que era o sistema operacional dos computadores antigos, e o analista de hardware, que era o Arno Brandes, ele foi lá na prateleira dele, pegou um livro e me deu e falou assim, a resposta para a sua pergunta está dentro do livro. Se você não achar a resposta, aí eu te explico. Porque naquela época não tinha Google, né? Isso foi em 82. Mas, assim, você acha que eu perguntei de novo para ele? Eu fui pesquisar. Então, assim, nós não temos o costume de fazer isso. Quando o orientador, quando o analista sênior lá, ele falou para mim, está aqui a resposta, mas eu tinha que pesquisar, ou seja, eu tinha que me esforçar. Com isso eu aprendi, eu nunca mais perguntei. Eu sempre fui em cima de buscar conhecimento para resolver a questão.
Então, nós, infelizmente, às vezes o pessoal chega no mestrado sem saber pesquisar, sem saber que tem a parte teórica, porque nem sempre o professor vai estar do nosso lado para orientar. Então, assim, a gente tem que buscar esse conhecimento também. Isso é um desafio, porque o aluno brasileiro ele não tem esse costume. E no mestrado, você é pressionado a buscar esse conhecimento, que eu aprendi lá atrás, né? Então, se você entrega, se ele me responde a pergunta de pronto, né, eu não aprendia, porque esse conhecimento eu não tinha ido buscar, eu só tinha ido tirar dúvida com ele. Então, assim, a gente tem que aprender também a buscar essa parte da solução, porque daí a gente também aprende, né? Beleza, maravilha. Mais alguém que fez alguma pergunta, alguma colocação? Certo. Tem um acadêmico aí, o Gustavo, ou Guilherme, quer dizer, Guilherme Buff, ele é lá da UTFPR, por Ciência da Computação, acho, né? Guilherme. Sim, isso mesmo. Sou da UTF Santa Helena, do curso de Ciência da Computação, e no momento eu estou fazendo a disciplina de Gestão de Inovação, e eu acho que é muito interessante as universidades estar presentes nesse meio. Eu venho de uma região do Rio Grande do Sul que não tem muita inovação, e agora pesquisando os ecossistemas, eu vejo que é uma coisa que ajuda muito as empresas da região, cresce muito o valor de mercado da região, de Você viu, conhecimento. Guilherme, que você viu que uma região às vezes depende só da parte agrícola. Só que o que dá dinheiro não é o quilo da soja. O que dá dinheiro é o conhecimento, é a tecnologia. Você vê uma Itália que fatura muito porque ela tem tecnologia. Se você for pensar, a Taiwan, um tempo atrás, até que me fez pensar na Universidade 4.0, Taiwan, o governo de Taiwan resolveu mudar de commodities para tecnologia. Então, ela criou o programa Taiwan 4.0. Taiwan 4.0, saúde 4.0, indústria, educação, tudo 4.0. Por quê? Ela estava cansada de exportar, que dá um valor baixo de commodities. Se você for ver um quilo eu esqueci agora o valor dos valores, mas um quilo de iPhone vale não sei quantas toneladas de soja. Então, se você exportar um iPhone, você teria que exportar, sei lá, algumas toneladas de coisa de soja para valer a mesma coisa, entendeu? Então, quando você faz esse tipo de comparação, nós somos o Rio Grande do Sul, por exemplo, o maior exportador de arroz do Brasil, tá? Isso só, mas isso é commodities, isso não tem valor agregado. Então, como que a gente, daí esse é um desafio de Brasil, né? Como que a gente poderia agregar valor à nossa produção agrícola, às nossas commodities? Em vez de a gente só exportar soja, que dá bom para o Brasil, mas ao mesmo tempo a gente poderia ganhar muito mais dinheiro exportando tecnologia para a soja. Tá? Então, e esse conhecimento onde você vai buscar? Na universidade. Então, onde tem um ecossistema e o ecossistema forte, ele vai forçar a universidade a melhorar também. Tá? Porque a universidade começar a colocar a gente no mercado só com diploma, e infelizmente no Brasil essa pandemia reforçou isso, nós colocamos às vezes muitos analfabetos funcionais. O que é? É você sair de um curso de ciência de computação não sabendo fazer nada na área de computação. Então, esse é um desafio muito grande que nós temos. De não produzir tanto analfabeto funcional. E como é que você muda isso? Prática. Porque o professor conhece, a universidade tem condições de estar colocando isso para você. Então, eu falo que eu não gostei muito de dar aula na graduação, nem na pós, né? Vou dar uma última aula agora no MBA, mas é sobre aquilo que eu entendo que eu posso colaborar. Então, muitas vezes também o curso não ajuda muito. Agora, um exemplo de vocês é o Ciência de Computação, eu sei que o pessoal é bastante ativo, tá? Tiago, né? Acho que o Tiago Naves aí é um dos professores. Então, assim, é bastante esforçado, né? Então, porque às vezes você tem cursos, né? Em algumas situações em que o professor, ele está ali às vezes por dinheiro, por profissão, assim, mas não por, digamos assim, pensar em transformar esse conhecimento em alguma coisa prática para o aluno.
Aquilo que eu falei. Não adianta você ter um diploma de administração e você sentar numa empresa depois de formado, colocar pendurar o diploma de administrador e você não saber o que fazer dentro da empresa. Então, eu acho que os currículos, como é que é lá, as matérias, elas têm, a grade curricular, ela tem que ser atualizada urgentemente. Tá? E na maioria dos cursos. Não se pode mais ensinar da mesma forma a administração como se fazia há 30 anos, cara. Então, assim, as universidades que não fizerem isso, que não realizarem essa mudança, vão perecer. E os que tiverem mais... E nós temos um desafio, que é, nós como universidade pública, a gente tem muita dificuldade de fazer isso. Depende de uma burocracia excessiva para que a gente possa mudar. E uma parte dos cursos não se toca de que, se não mudar, o interesse pelo curso diminui, e pela nova lei geral das universidades aqui do estado do Paraná, né, nossas estaduais, quem não se virar, o curso fecha, em 2 anos fecha. Se não tiver aluno, fecha. E nós tivemos quase metade dos nossos cursos teóricos, vamos dizer assim, bastante teoria, e até mesmo de engenharia, que não houve procura. Do vestibular de engenharia de pesca, no nosso vestibular, passou uma pessoa. O curso tem que centenar, né? Então, com muito custo, usando nota do Enem, passaram mais 2. Então, ficamos com 3. Como é que você, num curso que tem engenharia, que tem mestrado e doutorado, você tem 3 alunos? Imagina! Então, o governo, atento a isso, falou que é o seguinte: em 3 anos, se o curso não se reinventar, ou se não atrair mais gente, ele fecha. E as pessoas não se deram conta disso. Que a nossa lei geral das universidades estaduais, ele força a isso. Ou seja, ou o curso se reinventa, né, ou fecha. Né? Que numa escola privada isso é mais fácil de fazer. Na universidade é um pouco mais difícil, mas agora já existe legislação para isso. Então, assim, ou o curso se adequa, tá? Nós vamos ter um vestibular agora nos próximos dias, tá? Então, os cursos vão ter que... Eu fiz uma análise no ano passado sobre o nosso último vestibular, bastante preocupante, tá? Porque os cursos não estão se dando conta de que o mundo mudou lá fora. Não é está mudando, ele mudou. E nós precisamos nos readequar. Você entendeu? Então, assim, quem não se readequar... Eu me aposento ano que vem, mas, assim, a universidade continua. O professor Paulo Nogueira, uma vez, falou no trabalho dele a seguinte situação: a universidade precisa de 3 coisas para se manter. Reconhecimento da sociedade, né? Se desenvolver, os cursos têm que se readequar, conforme o mercado exige, né? Porque a gente atende o mercado. E uma questão da sua própria sobrevivência. Se ela não obter o reconhecimento da sociedade e não se desenvolver, fatalmente ela vai definhar e vai morrer. Então, assim, é uma questão de sobrevivência, você se reinventar. Tanto nas empresas quanto na universidade. Por que só a universidade vai ficar fora desse processo de reinvenção? O mundo inteiro mudou por causa da pandemia. Na verdade, era um processo já de mudança, mas a pandemia acelerou isso. Quantas empresas sumiram? Porque não tiveram capacidade de se reinventar. Então, hoje, está muito mais difícil você voltar para o mercado hoje. Tanto que está cheio de sala comercial fechada. Shopping. Bom, aqui em Cascavel, faz aqui 1 ano que eu não vou no shopping. Se o shopping dependesse de mim, estava falido. E quantos negócios não dependem? Quantas pessoas vão deixar de fazer isso? Quantas pessoas vão, a partir do momento, você não vai no restaurante, mas você pede comida. Então, o restaurante que não coloca delivery, fecha. Então, as empresas têm que se reinventar. Mas aí a universidade vai ficar fora disso? Não, a universidade também tem que se reinventar. Beleza, então. Maravilha, professor. Muito obrigado. Aí já passamos o nosso horário, inclusive, né? Te agradece. E quer deixar sua última mensagem aí para quem quer procurar o NIT aí? Qual o contato, o telefone? Tá, o NIT, ele está aqui na reitoria. O e-mail é nit@unioeste.br, ou seja, muito fácil. Então, se alguém tiver alguma outra pergunta, lembrou de alguma coisa, pode mandar ou para Selmo, né, Selmo com S, selmo@unioeste.br. E o ramal o telefone é 3220
5708 e 5709. Tá? E- Então, assim, se tiver demanda, se tiver colaboração, quiser falar sobre alguma coisa, o próprio Edmar que fez a pergunta lá, se quiser conversar mais sobre essas questões, né? E que a gente possa estar colaborando. O NIT, ele cuida, inicialmente, ele foi aberto em 92, ele era para cuidar da parte de... Tinha muitos projetos bastante interessantes, mas a nossa primeira patente foi criada somente em 2004. Então, ou seja, levou um tempão para isso se tornar uma realidade, né? O nosso maior, digamos, o maior inventor nosso aqui é o professor Camilo, lá de Toledo, né? É a pessoa que tem mais patentes registradas. É uma referência, né, nas universidades do Brasil, tá? Não é só na UniS, são poucas pessoas que têm 15 patentes registradas, né? Então, é um cara diferenciado, né? Mas em tudo quase que ele pesquisa, o que ele orienta, tem essa visão de mercado de inovação. São poucas pessoas que ainda pensam dessa forma, tá? Então, mas assim, o mestrado acadêmico ele veio para mudar isso, tá? Em inovação. Por quê? Eles viram que o que adianta 400 teses de doutorado e de mestrado por ano e nenhuma ir para o mercado, virar objeto de prateleira da biblioteca. Então, a gente realmente tem que transformar isso. Se realmente a gente... não tem equipe hoje para isso, né? Mas, assim, o ideal seria que nós analisássemos todos os projetos de pós-graduação, e até mesmo de graduação, mas, assim, o primeiro desafio nosso agora com a agência de inovação é fazer com que o professor nosso entenda que, consiga visualizar que ele que está orientando, que aquilo pode ir para o mercado, que aquilo tem um potencial inovador. Porque a inovação não se dá só na pós-graduação. Pode ser objeto. Nós viemos aqui, tem gente que veio aqui, vou citar o exemplo da Ana Maria, que ela inventou lá o filé de tilápia enlatado, sorvete de tilápia, mas ela, no começo, em 2012, quando ela teve a ideia, ela não registrou a patente. E agora está tendo um trabalho bastante complicado para a gente resolver isso, tá? Então, assim, uma das primeiras coisas, se viu que é importante, cara, desde 10 anos já que ela está lutando para colocar isso no mercado, ela não tinha ideia de que a UniOS, como ela fez aqui dentro, a UniOS é titular, ela é inventora, mas a UniOS é titular, né? Ou seja, quem pode mexer é a UniOS. Se ela conversar com a UniOS falar assim, olha, eu não quero mexer com esse negócio, aí ele pode trabalhar de boa. Mas, por exemplo, ela tentou vender já, e é uma coisa que não, vamos dizer assim, negociar, né? Então, assim, tem que ser pela UniOS. O fato dela ter desenvolvido dentro da universidade, a titularidade é da universidade. Tá? Agora, a gente pode transferir quase que a totalidade, porque esse é um processo complexo, né? Mas, assim, é importante que se você vê que a novidade, primeiro, não publicar antes da gente proteger, que é uma outra coisa que o pessoal faz muito. Então, tentaram copiar a ideia dela e daí foi negado porque ela já tinha publicado. Então, assim, são algumas coisas que tem que se preocupar para que a gente possa estar fazendo a coisa da maneira correta. Beleza, então. Então, tá, Então, gente. nit@unios.br e daí a gente está à disposição, aberto a parcerias, isso é muito importante, tá? A gente não é... O NIT conduz, o NIT faz essa parte dessa ponte, né? Entre a universidade e o demandante, tá? E aí a gente tem que buscar junto ao corpo docente e até os alunos mesmo, quem está disposto a atender essa demanda. Beleza. Gustavo, deu parabéns pela apresentação. Obrigado. Bom, pessoal, muito obrigado aí, Selmo, pela apresentação aí. E a todos aí, até a nossa próxima encontro semana que vem. Tchau para vocês. Obrigado, gente.